Todo mundo tem aquele jogo de conforto, aquele que te fez companhia por anos ou ainda faz. Todos nós, criança, adolescente, adulto, temos boas memórias de quando jogávamos um joguinho em específico. Alguns conseguem se lembrar do nome, outros têm apenas lembranças fragmentadas, um cenário, uma música, um personagem. Já existem muitos casos, muitos vídeos de alguém aqui no YouTube falando de um jogo perdido da infância. Depois de anos, aquela pessoa decidiu ir atrás, fuçou fóruns, viu vídeos em baixa qualidade, usou o Google Tradutor para ler páginas em russo. Às vezes encontra, às vezes não. Aquele jogo que devia passar tardes e noites inteiras farmando. Seja para comprar uma roupa bonitinha, melhorar seus equipamentos, derrotar um chefe difícil, ou impressionar a Samantinha Sapeca Underline 24, sua web namorada, a que te chamava de meu amor depois de você dar um item raro para ela. Mas que, muito provavelmente, era só um Jurandir de 40 anos te enganando. A saudade aperta. A gente cresce, a gente muda, mas aquela vontade de voltar para aquele mundinho, nem que seja por um breve momento, nunca some. E agora é a minha vez de deixar registrada a história do meu jogo de conforto. Aquele que marcou a minha pré-adolescência, que me viu chegar da escola, abrir meu notebook sofrido e sumir por horas no mundo de cavalos, cenouras e corridas mágicas. Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que eu encontrei esse jogo. A ruim é que, oficialmente, ele nem deveria mais existir. Eu me chamo Faela e o jogo que irei falar sobre se chama Alicia Online. Alicia Online, ou apenas Alicia, é um MMO online lançado em 2010 pela empresa coreana N-Trif. É um desses jogos que, à primeira vista, parece bem simples. A interface do jogo eu acho bem intuitiva, é fácil de entender, mesmo que você não saiba coreano e inglês. Na época em que eu jogava eu não sabia ler quase nada que estava escrito, mas consegui me virar. Agora, sobre a história do jogo, em resumo, você recebe uma carta do seu avô e você ganha um cavalo. Assim que você ganha um cavalo, ele te chama para ir lá no rancho dele. Chegando no rancho, você conhece 4 NPCs, cada um com sua própria personalidade e missões diferentes associadas a eles. Começando pelo vovô Thomas, o seu avô. Conversando com ele todo dia, ele te dá 1000 cenouras, que é o dinheiro do jogo, e também ativa as missões diárias. A Juna é uma ajudante do rancho, ela te incentiva a correr, dá dicas e parece ser a chave para desvendar os mistérios do mundo de Alicia. E Stato, um coelho pequeno, meio ganancioso, mas que te ajuda. E a April, que é uma porquinha com asas no lugar das orelhas que te ensina a planar com o seu cavalo. Essa altura do campeonato já deu para perceber que o seu cavalo aqui cria asas. A gente só plana, não voa de fato, mas não deixa de ser massa. Primeiro você deve saber uma coisa. Seu cavalo não é só seu animal de criação, ele é seu amigo e companheiro. Então cuide bem dele se você quer ser um bom corredor. E isso você faz no Horse Care, que pode ser acessado facilmente no botão Care que se encontra na barra de baixo da interface do jogo. É nessa opção que você vai alimentar, limpar, brincar e tratar as feridas do seu cavalo. Deixa eu dar uma cuidadinha dele aqui. Ele escolhe, tá? Meu filho quer feno, quer grama. Meu filho quer grass. Ah, ele gosta de grama.
E existem duas barras aí que você não pode ignorar. A intimidade, que você desenvolve alimentando e brincando com seu cavalo. Ela mostra o quanto que ele te ama. Quanto mais alta a intimidade, maior a sorte do seu cavalo e a eficácia dele nas corridas. A falta de sorte faz ele se machucar com mais frequência durante as corridas. Às vezes pode ser um machucado leve, às vezes uma lesão mais séria. Quando isso acontece, ele fica no rancho ou se cura sozinho. Ou você usa itens de cura nele, que é o mais recomendado. Manter seu cavalo limpo e bonito também afeta o desempenho dele, principalmente no breeding, que é o sistema de procriação. Hello, cavalo. Primeiro, você só desbloqueia a opção de breeding no nível 10. Aí você copiou uma Musume. Com certeza, tá. O jogo tem 27 variações de pelagem, 8 variações de crina, 6 variações de cauda, 6 variações de cores de crina e cauda. Peraí, Fernanda. O long. Esse aqui é o long, Fernanda. Esse aqui não é o long. Mano, tá tudo bagunçado aí os nomes. Meu véio. Deus, socorro. Cada cavalo nasce com uma pelagem específica que é afetada pela grade com o qual nasceu. Dependendo da raridade, tem um número correspondente de estrelas, sendo a de primeira estrela a mais comum, 2 estrelas a média e a de 3 estrelas a mais rara e difícil de obter. E o que é essa grade? A grade é tipo a classe do seu cavalo. Ela funciona como um nível oculto e ela determina o potencial máximo. Seu cavalo pode aumentar a grade apenas 3 vezes durante toda a vida dele. Esses 3 aumentos correspondem aos 30 níveis que ele pode chegar correndo. Deixa eu explicar melhor. Digamos que seu cavalo nasceu com grade 8. Com os treinos e corridas, ele vai chegar no máximo na grade 11. Isso significa que alguns cavalos são simplesmente melhores que outros, estatisticamente falando. Os cavalos de ponta sempre nascem pelo menos com grade 8. Os fraquinhos nascem com a grade mais baixa e nunca vão alcançar os mais fortes. Tadinhos. E como você consegue um cavalo de grade alta? Se você cruzar seu cavalo com cavalos de grade alta, a chance de nascer um potro bom é muito maior. Mentira! Caralho, foi só o Zicar. Nasceu essa porra aí. Que é isso, cara? Tô brincando. Qual vai ser o nome dele? E as combinações são quase infinitas. E você não quer qualquer combinação. Você quer aquela perfeita. Eu sei que você quer se mostrar pros outros que tem um cavalo mais raro. Eu te conheço. Um Fun Black Fun Curtly, um Amber Fur Long de crina branca, um White de crina escura são exemplos de cavalos muito almejados pelos jogadores. Mas não basta só a aparência não. Agilidade, controle, velocidade, força e espírito. No mundo de Alice, os cavalos possuem esses 5 atributos. Seu primeiro cavalo começa com 20 pontos em cada um. Para melhorar, você corre. Cada corrida dá XP. O nível máximo que seu cavalo pode chegar é 30. O máximo de pontos que um atributo pode ter é 120 pontos. Para se ter um campeão, você precisa de bons pais. A genética que importa. Então, você vai querer um cavalo que tenha bons atributos, grade alta, um potencial bom. Os carai, você vicia porque você quer um cavalo perfeito. O que corre rápido, é bonito, é raro. É tipo um Pokémon Shine, mas com mais estresse e sem Pokébola. Mas olha, por mais viciante que seja, pelo menos não é um jogo do tigrinho. Pois em Alicia, você não aposta dinheiro real. Não se endivida, não tem agiota no teu portão. A pior consequência de um vício em breeding é ficar sem cenouras virtuais e ter que correr de novo para juntar tudo. E falando nas corridas, bora falar delas, porque eu acho que é o que vocês mais querem saber. Porque afinal, como é que funcionam as corridas de Alice Online? Há 4 modos de corrida. Você escolhe um modo e uma sala para entrar. As salas suportam de 2 a 8 jogadores. O dono da sala é quem escolhe o mapa, que vai de florestas densas, terras gélidas, ruínas ancestrais, cidades portuárias, uma vila no meio do deserto e por aí vai. Ó, dinossauro! Nas Magic Races você coleta feitiços no campo, saltando obstáculos ou ganha pelo poder do seu cavalo, que enche essa barra mágica no canto da tela. Quanto maior seu atributo de controle, mais rápido essa barra vai encher. É um Mario Kart com cavalos. Cada feitiço tem a sua versão crítica. A versão crítica é essencialmente uma versão mais forte do feitiço normal. Ela vem aleatoriamente na maioria das vezes, mas certas estatísticas do seu cavalo podem influenciar, dando mais chances de sair um crítico. Se você usar o item Power Scepter, o feitiço crítico é ativado em 100% de certeza. Mas quais são os feitiços? Te digo agora, começando por um bem simples.
O gelo. Você solta uma parede de gelo na pista. O amigo de trás bate e perde velocidade por alguns instantes. Temos também uma bola de fogo que vai direto na bunda do coleguinha na frente. Uma bola de fogo sombria que escurece a visão de quem é atingido. Uma ferradura dourada que aumenta sua velocidade por alguns segundos. Uma pena de fênix que também aumenta sua velocidade, mas com um diferencial. Enquanto ativada, você fica imune a todo tipo de feitiço ofensivo. É bem roubado, mas dura pouquíssimo tempo. Há também algemas, que deixam o cavalo do adversário mais lento, e um raio que atinge o inimigo com força. Dá pra ver até o cavalo tremendo e chega a dar dó. Mas o que eu acho mais chato de todos, o Fire Dragon. Funciona assim: você tira o feitiço em um inimigo, o feitiço faz uma contagem regressiva de 5 a 0. Durante esse tempo, a vítima pode passar o dragão para outros jogadores se encostarem neles. É tipo uma doença. Se a contagem chegar a 0 e você ainda estiver com o dragão, aí já era. Um dragão de fogo aparece e te derruba no chão. É um efeito dominó do inferno. Uma vez que começa, todo mundo passa um pro outro até alguém se ferrar. É hilário de ver, é horrível de viver. Ah, e não posso me esquecer do escudo. Mas tem que saber usar ele, porque se você errar o timing, o inimigo te atinge antes do escudo ativar. É tipo parry. No modo equipe das Magic Races, o primeiro membro de uma equipe a cruzar a linha de chegada garante a vitória para todo mundo. O vermelho ataca azul, o azul ataca vermelho. Magic é essa bagunça, mas tem hora que você só quer correr. E aí você vai para as Speed Races. Nas Speed Races, aqui é pura habilidade, saltos, obstáculos e um medidor onde você junta ferraduras douradas. As ferraduras dão um boost de velocidade. Quanto mais força seu cavalo tem, mais tempo dura o boost. Quanto mais velocidade, mais rápido você fica durante o boost. Então, em resumo, força é igual duração, velocidade é igual intensidade. No modo de time é mais tenso. Todo mundo da equipe precisa encher uma barra juntos, usando as ferraduras no momento certo. Se o time adversário encher primeiro, vocês perdem todo o progresso. Agora, se vocês conseguirem encher, a equipe inteira ganha uma velocidade base absurda. É uma vantagem gigante e uma frustração gigante quando você está quase lá e perde tudo. E tem muito mais conteúdo, tem conquistas para desbloquear, pets para colecionar, potenciais. Existem as habilidades de gerenciamento que você pode atualizar para cuidar melhor do rancho e da qualidade de vida dos seus cavalos. E ainda dá para comprar decorações para o seu rancho e deixá-lo do jeito que você quiser. Mas se eu falasse tudo, vocês iam ficar aqui por horas. Eu também tenho preguiça de explicar tudo. Então, fica assim. Alice Online é um MMO coreano de 2010, focado em corrida, reprodução e cuidado com cavalos. Tudo isso com gráficos que parecem um anime dos anos 2000. Eu dei uma visão geral da parada. Se você quiser saber mais, os links estão na descrição. O primeiro conceito de Alicia foi desenhado em setembro de 2005. Essa versão nunca foi pública, mas uma captura de tela foi divulgada pelo diretor criativo Bong Joon-kim. O projeto se chama Project Alice. A ideia original era quase um RPG de ação, você montado num cavalo, enfrentando dragões e monstros. As pistas eram enormes e havia 2 modos, modo corrida e aventura. Há indícios de um beta fechado no primeiro semestre de 2008, mas não se tem muita informação. Só que algo não encaixava, e em 2009 os desenvolvedores decidiram jogar tudo no lixo e recomeçaram do zero. O combate sumiu e as corridas viraram o coração do jogo. Enfim, nasceu Alicia. A partir daí as coisas ficaram sérias. A N-Triv fechou um contrato bilionário com a editora japonesa GamePot, 776 milhões de dólares, um dos maiores negócios da indústria de games na época. Em fevereiro de 2010, houve o primeiro encontro de jogadores de Alicia, 40 participantes divididos em grupos, competindo entre si. Os melhores levaram recompensa, e o feedback dos testes beta foi majoritariamente positivo. Partindo para 2011, é daí que começam os tempos de glória. Os desenvolvedores colaboraram com IU, uma cantora de K-pop bem popular. Na época, ela fez photoshoot, gravou o trailer live action e até propaganda para a loteria, que não é a loteria que você está pensando, era tipo o McDonald's coreano. E com todo esse marketing,
Em março do mesmo ano, Alicia já possuía 440 mil jogadores cadastrados, 25 mil simultâneos, 1 milhão de cavalos criados e 50 mil potros nascendo por dia. E em 2012 veio o anúncio: Alicia 2.0. A promessa era tudo: mecânicas reformuladas, novos NPCs, novas animações do seu avatar, como a de desmontar e andar, um novo rancho, um novo local, uma cidade, 2 novas raças de cavalo, o Shire, que é a maior raça de cavalo da vida real, e os burrinhos. Você podia montar num burrinho. Quando menor, eu ficava vendo gameplays da versão beta todos os dias. Eu lia tudo relacionado a Alicia 2.0. Tudo era lindo. Era o grande update de Alicia. Mas, infelizmente, descobri que essa grande atualização havia sido cancelada. O feedback positivo existia, a cidade para os jogadores se divertirem, as novas raças, mas foram completamente jogados para a bosta pela quantidade de mudanças mal recebidas pelos jogadores e pela simplificação da jogabilidade. O jogo original coreano foi definhando. A equipe simplesmente foi parando de atualizar, mas enquanto o oficial morria, alguém resolveu trazer o jogo de volta, do jeito dele. Esta data marca o início de um fanserver de Alicia, o servidor do dev Alex Online. Ele começou traduzindo a Alicia original, a versão que estava aberta desde março de 2011, para inglês e russo, ainda enquanto o oficial estava em execução. Depois o jogo teve que ser reconstruído. Os recursos eram reintroduzidos gradualmente. Se não me falha a memória, foi em meados de 2018 que tive meu primeiro contato com a Alicia. Eu era uma daquelas crianças que vivia no computador sem muita supervisão dos pais, assistindo YouTube e jogando jogos de navegador, porque era o que o meu notebook rodava direito. Eu tava no YouTube, como de costume, apareciam umas gameplays de um jogo que eu nunca tinha visto. Umas garotas brasileiras jogando Alicia Online, correndo, rindo, mostrando seu cavalo nesse jogo que tinha um traço de anime. Era bem diferente de Star Stable, por exemplo, que era o jogo online de cavalo mais popular que eu conhecia até então, e que não podia jogar por 2 coisas: meu notebook não rodava e o jogo era pay to win. A Alicia não. A Alicia era de graça e rodava no meu batatão. E outra. Os gráficos de Alicia são muito, mas muito mais bonitos que Star Stable. Falei, tô leve. Ai, mas Star Stable tem mundo aberto, mais raças de cavalos, mais histórias que não sei o que lá. Foda-se! Bora, tatua aí Alicia Online na veia. Aliás, os cavalos de Alicia sempre me lembram da Agro, a égua do Vander de Shadow of the Colossus, e da Epona, a égua de Link nos jogos de Zelda, outros jogos que eu sou apaixonada. A forma como a crina delas se moviam com o vento, como elas se comportavam, como elas pareciam cheias de vida e de personalidade. Então, Alicia Online tem essa mesma atenção nos detalhes, a física da crina dos cavalos, o movimento das orelhas, a maneira como eles até escolhem o que quer comer. É fofo, é delicado e caprichado. Eu sou doida por cavalo, acho que deu pra perceber. Até hoje, se eu vejo um cavalo, eu aponto pra ele igual uma criança e fico admirando até ele ir embora. Se no jogo tem como montar no cavalo, eu quero. Então, quando a Mini Faela viu que dava pra criar, correr e voar com cavalos virtuais, além de criar um personagem estiloso, fui ligeiro. Pesquisei como baixar, como criar conta, como fazer funcionar. Eu precisava daquele jogo. Só que tem um detalhe. Aquele servidor onde eu jogava não era o oficial. O servidor oficial coreano foi fechado em fevereiro de 2024, junto com o fim da empresa responsável pelo jogo, a N-Triv. O que me acolheu em 2018 era o servidor do Alex. E a Alicia Online é muito importante para mim. Me fez companhia nas fases mais conturbadas da minha pré-adolescência. Mas aquele jogo era um fantasma, uma cópia, um ato de amor de um programador que eu nunca vi e nem sei muito sobre ele. E mesmo que não tivesse tantos brasileiros que conheciam a Alicia Online,
Uma vez ou outra encontrava alguns para trocar uma ideia e correr junto. Foi assim que eu conheci uma amiga. Tenho um contato com ela até hoje. Em Alice Online você podia encontrar pessoas de lugares bem aleatórios. Coreia, Brasil, Japão, Rússia, o mundo todo cabia naquelas pistas. E foi nessa fase que eu me interessei mais por edição. E foi assim que comecei a editar no YouTube. Fiz tutoriais de edição, alguns eu acabei excluindo com o tempo, vai ver que não estavam tão bons assim. Mas se você rolar para baixo no meu canal, vai ver que o último vídeo é sobre como animar mangá no CapCut. Esse vídeo tem mais de 70 mil visualizações. É gente, viu? Eu nem acredito nisso, sabe? Que consegui ajudar tantas pessoas. Tudo isso, o gosto por editar, por criar, começou ali, naquele joguinho de cavalo. Com o tempo, a vida foi acontecendo e parei de jogar tanto quanto antes. Mas a vontade de voltar sempre estava ali. Até que um dia bateu aquela saudade e fui, decidida, a abrir o jogo. Liguei meu notebook, cliquei no launcher com um sorriso na cara. E nada. O jogo ficava ali, carregando para sempre. Não importava se eu fechasse e abrisse de novo. Reiniciei o notebook, desinstalei, instalei tudo de novo. Mas o jogo não abria de jeito nenhum. Fui logo pesquisar o que estava acontecendo. Descobri que o servidor privado do Alex já tinha estado embaixo. Em 2024 as coisas pioraram. Havia rumores de que ele estava passando por um momento pessoal difícil. E o jogo simplesmente parou. Não era o problema no meu velho notebook, era o servidor offline. E a sensação foi de desamparo. E me afastei novamente de Alice Online. Durante esse tempo, eu vi algumas notícias de grupos abrindo seus próprios servidores privados. O History of Alicia e Memories of Alicia. Mas eu apenas ignorava. Não era a mesma coisa. E foi aí que, durante a produção deste documentário, eu fiz algo que não fazia muito tempo. Chamei a minha amiga, a mesma que eu conheci jogando Alicia quando era mais nova. Perguntei se ela ainda tinha prints da época de quando a gente jogava. E durante a conversa, ela me contou sobre Alicia Reborn, mais um servidor privado reconstruído do zero. A equipe responsável recriou a jogabilidade original e introduziu novos recursos, combinando elementos que já existiam no servidor do Alex e de History of Alicia, com modificações personalizadas feitas por eles. É verdade que History of Alicia e Memories of Alicia têm recursos bem limitados, mas são projetos que merecem atenção, porque não são apenas servidores privados, são projetos de preservação. Eles não dependem de uma única pessoa, é um movimento de programadores, artistas e fãs trabalhando juntos, para que ninguém precise ficar na mão de um voluntário solitário. O History of Alicia, por exemplo, tem todo o código disponível publicamente no GitHub, servidor dedicado, launcher, ferramentas de mod e a comunidade se reúne no Discord. Foi isso que me fez voltar. Não foi um servidor específico, foi perceber que enquanto eu estava desistindo, um monte de gente estava se juntando para não deixar a Alice Online morrer. E sabe, quando eu pensava nesse documentário, eu achava que ia falar só de um joguinho de cavalo. Mas não é só isso. Alice Online me mostrou que jogos online são frágeis. Eles não vêm numa mídia física que a gente guarda na prateleira. Eles vivem em servidores e na boa vontade de quem os mantém de pé. E quando a empresa desliga o botão, o que sobra? No caso de Alicia, sobrou um desenvolvedor que podia ter deixado o jogo morrer, mas não deixou. Sobrou para os grupos de fãs que transformaram a saudade em código aberto. Por causa deles, eu conheci este jogo em 2018, e por causa deles, vocês estão ouvindo essa história. Quantos outros jogos antigos já se perderam para sempre? Quantos mundos virtuais e MMOs dos anos 2000, salas de bate-papo, tudo isso desligado e arquivado em lugar nenhum. É sobre não deixar que memórias coletivas virem pó. É sobre garantir que uma criança daqui a 10 anos ainda possa abrir o launcher de Alicia ou de qualquer outro jogo e sentir o que a gente sentiu. O servidor do Alex ainda está offline. Eu não sei quando volta. Talvez amanhã, talvez nunca. Mas servidores como Alicia Reborn e History of Alicia estão aí. Alice Online não é um jogo muito popular. Não mais, provavelmente nunca mais será. Mas para mim, e para muitas outras pessoas espalhadas por aí, ele foi, e ainda é, muito precioso. E eu quero agradecer. Primeiramente ao Alex Online, onde quer que você esteja, você não me conhece, mas você fez parte da minha pré-adolescência, e isso não é pouca coisa. E eu espero que você esteja bem e tenha muito sucesso na sua vida.
Eu agradeço a comunidade, as garotas do YouTube que eu assistia, sem saber que estavam me apresentando a um dos meus jogos favoritos, a amiga que eu fiz like e mantenho amizade até hoje. E eu agradeço a vocês que estão me assistindo, que ficaram até o final, que aturaram a minha preguiça e a minha empolgação na mesma medida. E eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, eu não sou historiadora de jogos, nem arquivista profissional, eu sou só uma pessoa que ama Alice Online e queria falar sobre. Eu me inspirei muito em criadores como Gemma Please, Bruno Hatak, essa gente que transforma pesquisa e nostalgia em arte. Se eu conseguir passar 1/10 da paixão que eles passam, eu já tô feita. As informações que eu usei vieram de lugares como Winkilicia, Alice on Heart e Discords como Alice Online Oficial e Alice Reborn. E por último, se eu errei alguma informação, me desculpe, eu juro que eu tentei acertar. Mas no fim das contas, este documentário nunca foi sobre ser um manual técnico perfeito. Foi sobre um sentimento.